Vamos conversar agora com o nosso comentarista de segurança, Jorge Lordello. Acho que a gente pode seguir aí nessa linha do que dizia Cabral, né? Pela sua experiência, Lordello, esse agressor era um amador ou profissional? É possível que ele tenha agido sozinho ou a mando de alguém? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Já se passaram quase 30 horas do ocorrido com o candidato Jair Bolsonaro. Pelo que nós pudemos levantar até agora, trata-se de uma pessoa amadora. Se hospedou naquela tarde num hotel ali em Juiz de Fora, pegou uma faca de cozinha e ele realmente decidiu dar uma facada fatal. Ele queria matar o candidato Jair Bolsonaro. Ele se posiciona de tal maneira, quando ele percebe, Amanda, que ele não conseguiria se aproximar do candidato. E com isso, eventualmente, ele conseguiu ofertar uma facada, mas não com a mesma potência, se eventualmente ele estivesse muito mais próximo do candidato Jair Bolsonaro. O que realmente ficou patente? Uma pessoa agressiva, porque já tem um passado agressivo, boletins de ocorrência versando sobre lesão corporal, a família já comentando que ele possuía um comportamento estranho e também um comportamento antissocial, não queria ficar muito perto da família, como a família também, boa parte dela, não queria contato com o Adélio. Lordello, você que é um especialista em segurança, houve falha da segurança do candidato aí nesse momento? Essa pergunta está sendo feita hoje nas redes sociais, Augusto. Vamos entender uma coisa. O candidato busca voto. Toda a equipe do candidato, você vai ter a equipe de publicidade, a equipe de marketing, a equipe que coordena toda aquela passeata. E existe também a equipe de segurança. A equipe de segurança não se preocupa com voto, mas só que nós percebemos o seguinte: o contato corpo a corpo é uma tradição no Brasil e principalmente o candidato Jair Bolsonaro gosta de estar com o povo. Desta maneira, não tem como se fazer uma segurança perfeita no momento que o candidato está andando. O que aconteceu realmente? Houve um cordão de isolamento feito, mas mesmo assim ele conseguiu eventualmente perfurar. Agora, eu queria mostrar, Augusto, algo muito importante. Isso aqui é um colete balístico, é um colete aonde todos os candidatos têm à disposição, mas muitos não gostam de usar. O próprio Jair Bolsonaro, a gente ficou sabendo em que alguns eventos ele utilizou, em outros eventos ele não quis utilizar. Esse colete, ele é usado normalmente pelas pessoas e em cima desse colete você vai usar uma camisa como ele estava usando. Nós já temos hoje fabricados no Brasil também, só para você ter uma noção, Amanda e Augusto e público aí de casa, blusas, já temos blazers à prova de bala. Então, esse equipamento é muito importante. Outro detalhe, ele protege contra tiro e, dependendo da categoria balística dele, você tem placas aqui também balísticas que vão proteger e tenho absoluta certeza que protegeria contra a facada que o Jair Bolsonaro levou na oportunidade de ontem por volta das 15h30. Portanto, este equipamento nós entendemos que é fundamental para candidatos populares que gostam de estar em contato com o povo e que você disponibilizando isso ao candidato e ele desejando usar é algo que vai agregar e muito no corpo de segurança e aumentando a segurança do candidato. Por outro lado, também, o agressor, como você mesmo disse, né, Lordello, ele não conseguiu se aproximar tanto do candidato Jair Bolsonaro e ainda houve uma outra pessoa, talvez parte da segurança, que evitou, colocou a mão, tentou evitar que essa faca atingisse o coração do candidato. Olha, eu observei as imagens com muita atenção, Amanda, e até ampliando as imagens. Se o Jair Bolsonaro estivesse no chão, porque na verdade ele estava sendo erguido por uma pessoa, eu tenho absoluta certeza que o Adélio teria mirado no coração do candidato. Mas o Jair Bolsonaro, que já é um homem alto, ele estava erguido. O Adélio é um homem baixo. E aí, ele fez o possível, isso eu posso te garantir, Amanda, para atingir um órgão vital. Mas não foi possível porque havia um cordão de isolamento feito por policiais federais. Só para você ter uma noção, a gente descobriu que o candidato Jair Bolsonaro possui uma equipe da Polícia Federal formada por 28 policiais federais. Só que nem todos trabalham diariamente, porque você tem os horários de descanso, mas lá ele tinha à disposição 13 policiais federais, mais os policiais civis e militares de Minas Gerais. Mas mesmo assim, foi feito o cordão. Mas ele estica o braço,
A potência do acertar da facada é óbvio que foi menor, mas mesmo assim ele estica. Mas um fato determinante é que o Jair Bolsonaro não estava de pé. Se ele estivesse, com certeza, a mira seria o coração e um órgão vital dificilmente conseguiria sair ileso e com vida numa agressão dessa natureza. Lordelo, a polícia já tem aí alguma linha de investigação sobre esse agressor? Olha, Augusto, essa pergunta é de suma importância, porque desde os fatos de ontem, a gente observa nas redes sociais essa polarização de gente falando uma coisa, de outras pessoas com outra linha ideológica falando de outra. Mas, na realidade, a Polícia Civil que investiga o fato, a Polícia Federal, tem que se basear em fatos. E os fatos que foram apresentados é que o Adélio, de 40 anos, teve a vontade realmente de matar o candidato Jair Bolsonaro. Mas duas pessoas são suspeitas. São suspeitas por quê? Porque estavam próximos dele naquele momento, mas como não foram detidos, ainda continuam como suspeitos. Agora, tem um fato, Augusto, que nos chama a atenção, que foi a colocação do advogado do Adélio, que apareceu muito rapidamente, que isso também é de se estranhar. E ele comentou ontem em uma entrevista, que o cliente dele, que está preso, que é o Adélio, não teria a intenção de matar, e sim a intenção de ferir. Momentinho. Temos que ter aí, ninguém é bobo, a população brasileira hoje muito melhor informada que antigamente, principalmente por causa das redes sociais. Temos que entender que esse homem pegou uma faca de 20 centímetros, fez uma perfuração no corpo do candidato de 12 centímetros, num órgão que poderia sim ter sido fatal. Eu tenho dito hoje, Amanda e Augusto, que o candidato teve um azar de levar a facada, mas ele teve uma sorte do pronto atendimento da sua equipe de segurança. O hospital naquela cidade ficava a 10 minutos do local e uma equipe de médicos maravilhosos. Então começou com um azar, acabou com sorte. Agora foi decretada a prisão preventiva de Adélio. E a Polícia Federal está rastreando e investigando o local onde ele estava, a outra casa onde ele morava, os 4 celulares, fazer uma varredura pelos celulares e aí sim vai se confirmar se ele realmente é um lobo solitário ou se ele é um lobo, mas não solitário, se ficar provado que outras pessoas tiveram participação nesse evento. Você falou, né, Lordelo, sobre a sorte que teve nesse sentido de ser salvo rapidamente pela equipe de segurança, pela equipe médica. E nessa imagem a gente vê aí o Bolsonaro, tem um policial de 23 anos que a gente tenta mostrar, é tudo muito rápido, mas ele segurou o braço do agressor, então ele evitou que o golpe fosse desferido contra o coração. Então, ele salvou a vida aí do Bolsonaro, um jovem de 23 anos, um policial que faz parte da equipe de segurança do candidato. Amanda, isso é muito importante. A gente observa a premeditação, porque além da faca, o Adélio, ele pegou o quê? Ele pegou um plástico, aonde ele envolveu essa faca para tentar disfarçar. Quando ele tira a faca da cintura, aí sim, ele puxa aquele plástico e ele vai com uma velocidade muito rápida e acaba atingindo toda essa movimentação e os policiais são treinados para isso, para observar qualquer atitude estranha e principalmente nas mãos. Mas volto a repetir, que os candidatos no Brasil, depois desse evento, nós temos que repensar a segurança e o corpo de segurança sempre indica o que é melhor para o candidato. Mas a segurança não se preocupa com o voto, a segurança se preocupa com o candidato. Mas muitas vezes o candidato e a sua equipe acabam, não, nós precisamos fazer isso. Lordelo, aí é preciso que haja um cordão de isolamento no candidato e acende um alerta mesmo para todas as candidaturas à presidência daqui para frente. Olha, a gente tem essa cultura, não é em São Paulo, é cultura no Brasil, do candidato a gostar de apertar a mão, de abraçar o candidato. Tudo bem, isso é muito bacana, mas agora ocorreu um alerta. Esse cordão de isolamento ele tem que ocorrer e nenhuma pessoa, Augusto, pode ter a possibilidade de encostar a mão no candidato como nós observamos que ocorreu. Esse cordão ele tem que existir, os candidatos, não é só a presidente, a governadora, deputado federal, deputado estadual, os senadores,
tem que entender que nós vivemos hoje no Brasil, com essa polaridade, um ambiente de tensão. Apesar que até o momento de ontem, a eleição corria com uma certa tranquilidade. Mas agora, realmente aconteceu um alerta. Então, nós entendemos que primeiro segurança e depois o voto. E não o voto na frente da segurança. Porque, Lordelo, é um momento, desculpa, Amanda, é um momento insuspeito, né? Porque ele estava nos braços dos correligionários naquele momento e aconteceu uma tragédia, um caso isolado, né? De um homem talvez perturbado emocionalmente, com algum quadro de esquizofrenia, talvez. Abalado psicologicamente, é um caso isolado, mas acende esse alerta realmente, né? Olha, é um caso isolado, mas nós sabemos que no Brasil existem vários casos de pessoas que tentaram matar candidatos. Não é o primeiro caso que nós temos no Brasil. Agora, nós temos que entender que o Adélio, que está preso lá em Minas Gerais, através de um presídio federal, ele utilizou uma faca, mas ele poderia ter utilizado uma arma de fogo, que teria uma potencialidade muito maior, que com uma arma de fogo ele podia fazer 2, 3, 4, 5 disparos. Aí seria fatal por causa daquela distância. Quando a gente fala em segurança, nós temos que falar em revista, e não tem como revistar o correligionário, não tem como revistar a população. Eu vou te dar um exemplo para o Brasil saber o que é feito em São Paulo, por exemplo, na parada gay, que é feita na Avenida Paulista. Para evitar qualquer tipo de problema, a Polícia Militar fecha a maioria das ruas e algumas ruas onde você entra na Paulista, a Polícia Militar faz uma revista em cada pessoa para verificar se a pessoa não carrega uma arma, uma faca, um objeto pérfuro cortante. Agora, campanha eleitoral é outra conversa. Campanha eleitoral é aquele abraço, é aquele beijo, mas agora nós temos que rever isso. Provavelmente os outros candidatos também vão rever as suas estratégias de campanha, vários já, inclusive, cancelaram suas agendas públicas hoje, e o próprio Bolsonaro já vinha sofrendo várias ameaças à sua integridade física, segurança, então não era uma preocupação, já era uma preocupação antiga dos aliados do Bolsonaro, da campanha dele, da candidatura dele, que ele eventualmente sofresse algum tipo de ataque. E é difícil controlar essa situação, né? Muita gente fala, houve falha da segurança, a gente já conversou, mas a verdade é que a segurança já havia avisado o próprio Bolsonaro que se colocar numa situação, ou no aeroporto com multidão, ou nos braços dos eleitores, é muito difícil você controlar e você cercar e você proteger o candidato. Sim, porque o candidato está no meio do povo. Agora, tem um detalhe muito importante. Eu vi um vídeo onde o próprio Jair Bolsonaro, meses atrás, falava da preocupação dele com segurança. Com a segurança, exato. Porque o Jair Bolsonaro, ele é um capitão do exército, ele entende de segurança. E a equipe do Jair Bolsonaro, a gente ficou sabendo, em que, em alguns eventos, o Bolsonaro utilizou o colete à prova de balas e ninguém percebeu. Porque o colete ele pode ser utilizado como primeira roupa, depois você coloca uma camisa e volto a repetir. Nós temos hoje à disposição no Brasil blazer e blusa à prova de bala. Então, este equipamento, que é um equipamento hoje que todos os candidatos têm acesso, principalmente a presidência da República, é obrigatório usar. Faça calor, faça chuva, não importa. É um equipamento que vai te proteger do disparo de arma de fogo, que é algo que poderia ser potencialmente muito mais mortífero e também relacionado à faca quando há essa proximidade. O Augusto falou, nesse cordão de isolamento, Augusto, isso é muito importante, que se haja um cordão de isolamento onde as pessoas não abracem o candidato. E se for abraçar o candidato, seria numa outra circunstância, num local fechado, onde as pessoas eventualmente passassem por uma breve revista para evitar qualquer tipo de incidente dessa natureza. Agora, Lordelo, esse crime em campanha não é um crime comum, né? É um atentado à democracia, é um atentado à segurança nacional, né? Isso aí é um crime grave, muito grave. Não, é um crime gravíssimo, né? Porque nós estamos hoje numa disputa muito acirrada, Jair Bolsonaro em primeiro lugar, e acontece com ele, que é uma pessoa que tem arrastado multidões. Essa pessoa que está sendo presa pela Lei de Segurança Nacional, e pouca gente comentou, essa pena estipulada ela é menor que a tentativa de homicídio. A Lei de Segurança Nacional, onde ele foi enquadrado, a pena é de 3 a 10 anos, sendo que a tentativa de homicídio já começa com 12 anos, ou seja, essa pessoa está presa, tenho absoluta certeza que vai continuar presa, a Polícia Federal e a Polícia Civil vão esclarecer esse crime, mas acendeu uma luz de alerta. Uma luz de alerta porque a gente sabia que os ânimos estavam acirrados. E agora o estopim explodiu. Muda a campanha daqui para frente. Muito obrigada, Lordelo, pela sua participação mais uma vez no Rede TV News. Boa noite. Obrigado.